Olá a todos. Eu estou Margarete Áquila e venho aqui fazer mais um programa do Fronteiras da Consciência. E hoje, seguindo toda a nossa série de leis universais, aquelas leis que comandam a nossa vida, queiramos, saibamos ou não. Então, nós vamos aí para o sexto episódio falando da lei da correspondência. O que será que é isso, né? Como é em cima, assim embaixo, como embaixo, assim em cima. Vamos ver como é que é isso na prática. Então, esse episódio explora mesmo esse princípio da correspondência de Kybalion, a ideia de que o mesmo padrão que organiza o cosmos organiza também a mente, o corpo e as relações. Partimos de uma história real da matemática para chegar à física, à psicanálise junguiana e, por fim, a um bloco prático de elaboração de padrões repetitivos na vida da pessoa que está aí, você está assistindo. Em 1967, um matemático chamado Benoit Mandelbrot publicou um artigo com um título que parecia até bobagem. Qual o tamanho da costa da Grã-Bretanha? Que pergunta, não? Coisa de matemático. Parece uma pergunta de criança, mas ele descobriu algo perturbador. A resposta muda dependendo da régua que você usa. Se você mede com um mapa de satélite, olhando de cima, a costa tem um tamanho. Agora, se você desce e mede com um mapa mais detalhado, ela cresce. Porque vão aparecendo baías, reentrâncias na Terra que não existiam na visão de longe. Se você descer ainda mais, com a régua de 1 metro apenas, ela cresce de novo, e de novo, e de novo, até o infinito, em teoria, claro. Cada pedacinho da costa, olhado de perto, tem a mesma complexidade irregular do todo. O padrão da parte repete o padrão do inteiro. Isso mais tarde ganhou um nome, ele chama de fractal. E eu fico pensando, será que a sua vida não funciona exatamente assim? Que o jeito como você se relaciona com um chefe, por exemplo, seja numa régua diferente, o mesmo desenho de como você se relacionou com uma professora, com um pai, com Deus, que aprendeu o que significa esse Deus para você, que o padrão pequeno de uma briga de casal, quando olhada de perto, tem a mesma forma do padrão grande da sua história inteira. Então, hoje a gente vai falar sobre essa lei de correspondência. E sabe por quê? Goste ou não, o que está embaixo se parece demais com o que está em cima. O Kybalion é um texto hermético publicado em 1908, mas que se apresenta como síntese de uma tradição bem mais antiga, atribuída a Hermes Trismegisto. Traz 7 princípios que regem, segundo essa tradição, tudo que existe. O terceiro deles é a correspondência. O que isso quer dizer na prática para nós? Que existe um único desenho, uma única lógica se repetindo em planos diferentes de existência. Então, nós temos o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Nós vivemos simultaneamente nesses 3 planos. Não são 3 realidades separadas, é a mesma realidade olhada em 3 alturas diferentes, como a costa da Grã-Bretanha. Nossa, a língua hoje está presa. Olhada em 3 réguas diferentes, mas eu também estou falando trava-línguas aqui, né? Bretanha, trevas, trego. Então aqui entra um termo técnico que vale a pena reter. Container. Já falei isso em outro programa.
Em psicanálise e em teoria dos sistemas, chamamos de container aquilo que dá forma e limite a um conteúdo. Por exemplo, um copo. Um copo é container da água. Uma família é um container das emoções de uma criança. Uma crença religiosa é um container do sentido que uma pessoa dá à sua existência, às suas experiências, à sua dor. Então, o princípio da correspondência, ele sugere algo bem curioso. O formato do container pequeno tende a repetir o formato do container grande que gerou este pequeno. A forma como você aprendeu a conter a sua raiva, por exemplo, na infância, tende a reaparecer décadas depois, na forma como você contém ou não contém a sua raiva num casamento, por exemplo. E se o que está embaixo corresponde ao que está em cima, então mudar um pequeno padrão cotidiano, palpável, é uma forma legítima e boa de mexer em algo muito maior. Não é mágica, mas é uma engenharia de padrões. E é isso que nós fazemos muito em terapia quando nós temos o autoconhecimento. Nós pegamos pequenos padrões para conseguir mudar os grandes. Nunca começamos dos grandes. A ciência chegou a uma intuição parecida, mas por caminhos completamente diferentes. O físico David Bohm, num livro de 1980 chamado A Totalidade e a Ordem Implicada, um livro bem interessante, propôs que o universo funciona como um holograma. Em cada fragmento de uma imagem holográfica está codificada de forma implícita a informação da imagem inteira. Bohm chamou isso de ordem implicada, uma ordem dobrada dentro de cada parte que se desdobra quando olhamos para o todo. Você já viu na internet quando você pega padrões de fractais e percebe uma massa grande, um desenho grande, e quando vai se aproximando, percebe exatamente o mesmo desenho? É isso daí. Agora já o neurocientista e psiquiatra Ian McGilchrist, ao estudar a diferença entre os dois hemisférios cerebrais, ele descreveu algo relevante. O hemisfério direito é o que percebe padrões de relação, o desenho geral, que a gente chama de gestalt, enquanto o esquerdo processa detalhes isolados, sequenciais, fora do contexto. Quando uma pessoa vive presa a repetições que não entende, muitas vezes o que está em jogo é justamente essa dificuldade de acessar o hemisfério que enxergaria o padrão, o em cima, que explicaria o embaixo. Então, a dificuldade de usar o hemisfério direito que percebe o todo, que une todas as partes. E na própria natureza, a matemática dos fractais, que abriu este programa de hoje, não é uma curiosidade apenas abstrata, mas, na realidade, define samambaias, por exemplo, como elas crescem, brócolis romanesco, como ele cresce, os padrões de fractais, sistemas dos rios, também da mesma forma, ramificações pulmonares, vasos sanguíneos, os galhos de uma árvore. Eles seguem a mesma lógica dessa similaridade. Um padrão que se repete, mas em escalas diferentes. A biologia, de fato, parece gostar dessa lei da correspondência, porque está em tudo, implícita. Jung tinha um conceito para descrever quando o em cima e o embaixo se tocam de um jeito que a razão não explica. Sincronicidade.
a coincidência significativa entre um estado psíquico interno e um evento externo, sem relação de causa e efeito aparentemente entre eles. Jung desenvolveu essa ideia num diálogo direto com o físico Wolfgang Pauli, o que já diz muito. Mesmo a física quântica, no início lá do século XX, esbarrava em fenômenos que pareciam desafiar a separação entre a mente e a matéria. Depois a gente faz um programa só sobre isso, sobre sincronicidade. Mas a correspondência junguiana mais cotidiana é outra, os arquétipos. Um arquétipo, um padrão psíquico universal, presente no inconsciente coletivo, que se expressa através de símbolos e comportamentos repetidos, não é só uma figura mitológica distante. Ele se manifesta ao mesmo tempo lá em cima, na cultura inteira, e aqui embaixo, na sua vida individual. O arquétipo do órfão, por exemplo, organiza mitos inteiros e organiza também, na escala pequena, a forma como uma pessoa se sente abandonada num relacionamento, no dia de hoje. A individuação, o processo pelo qual a pessoa integra consciente e inconsciente para se tornar quem é genuinamente, pode ser lida como um exercício de correspondência. Reconhecer que o que aparece lá fora, nas pessoas que você atrai, nos conflitos que se repetem, corresponde a algo que ainda não foi visto dentro da pessoa. Bom, então na parte prática, que eu gosto sempre de dar a parte prática dessas teorias, né? Eu sempre falo que nomear um padrão é o primeiro, porque ele traz consciência de que ele existe, onde surgiu e tudo mais. Então, se o que está embaixo corresponde ao que está em cima, o primeiro passo prático é simples, né, de descrever e difícil até às vezes de fazer, que é nomear o padrão que se repete, não o evento, mas o padrão. Não assim, eu brigo com o meu chefe, mas eu me anulo toda vez que alguém numa posição de autoridade discorda de mim. Ou eu fico com raiva neste momento, ou enfim, qual é o padrão e não o evento. O segundo passo importante é perceber a origem, um rastreamento disso. Então, acompanhar isso daí e ir até onde você viu que começava. Eu sempre dou um exemplo ilustrativo da Marina, a Marina sempre eu uso nos meus exemplos. Ela procurou uma análise dizendo que sempre se anulava diante de figuras de autoridade, no emprego, no casamento, até com a própria orientadora do doutorado. Então, ao rastrear a origem, o que apareceu não foi um trauma pontual, nem uma herança familiar, foi um condicionamento institucional. 12 anos numa escola religiosa onde a mensagem repetida, explícita e implícita, era que questionar quem estava acima era uma forma de pecado. Marina não herdou esse padrão de um avô, de um pai, ela aprendeu tijolo por tijolo nessa instituição que se propunha a formar seu caráter. Aqui então nós vamos reforçar algo bem interessante. A origem de um padrão de correspondência nem sempre é a família. Pode ser uma crença religiosa ou institucional, como eu falei, ou um condicionamento cultural da região, ou uma dinâmica de casal que se cristalizou, ou uma experiência de vida individual ou pontual. Então, vale a pena perguntar com honestidade de onde exatamente seu padrão veio, antes de assumir que a resposta óbvia é a correta. Um terceiro passo é uma devolução simbólica. Então, depois de nomear e de rastrear, o passo seguinte é uma devolução, um gesto concreto que separe o que é meu do que me foi ensinado.
Marina, na análise, ela escreveu numa folha, escolheu escrever numa folha a frase que a escola repetia, queimou esse papel num pequeno ritualzinho dela, dizendo em voz alta: Isso foi ensinado a mim. Não é uma verdade sobre quem eu sou. Não é sobre magia esse ato, mas é sobre dar um corpo, um gesto, um símbolo, uma separação, né? E essa separação, antes ela era só abstrata e confusa, agora ela é bem separada mentalmente, porque você fez um gestual para isso, um ritual para isso. Então, toda vez que esse padrão aparecer, você vai lembrar do ritual e vai conseguir separar, né? Então é aquilo, essa dor não nasceu comigo. Então a tradição védica, por exemplo, nos Upanishads, chegou assim a uma formulação de correspondência que é ao mesmo tempo mais radical e mais simples do que a hermética. Eles chamam de Tat Tivam Asi. Tu és isso. A ideia de que o Atman, a essência individual, não é separada do Brahman, que chamam, né? A essência última do universo. Não é que você reflita o universo, é que num nível mais profundo do que a linguagem alcança, você e o universo nunca foram duas coisas. Isso é um assunto que nós vamos abordar também sobre unicidade. Se isso for levado a sério, não como um dogma, mas como uma perspectiva diferente, então cada padrão pequeno que você carrega já contém, dobrado dentro de si, algo do padrão inteiro. E cada movimento de elaborar, por menor que pareça, nomear, rastrear, devolver simbolicamente, não é um gesto isolado, é o inteiro se reorganizando através da parte. Eu comentei falando de uma costa, né, que quanto mais de perto você olha lá da Grã-Bretanha, mais parecida com o todo ela fica. E talvez a pergunta que fique, porque nem toda pergunta precisa de uma resposta fechada neste momento, seja: qual é a régua que você está usando para medir a sua própria vida? Porque dependendo da régua, o padrão que parecia só seu vai aparecer em cima, embaixo, em todos os lugares entre esses dois. No próximo episódio da série, então, vamos falar de outra lei universal e explicar o que isso significa, para que a gente possa se mover diante da vida de maneira mais simples, sabendo aquilo que está regendo a minha existência. Eu estou Margarete Ackley e juntos vamos desvendar as fronteiras da mente. Até o próximo episódio.